Saúdo a todos com a paz do Senhor, meu nome é Agnaldo. Quero pedir desculpa por fazer esse atrasado com esse vídeo, mas ore por mim, irmãos. Muitas dificuldades que estou passando, grandes lutas mesmo. Mas ore por mim aí. Grande é Deus, né? Então, não esqueça de dar aquele like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de acionar os sininhos, fazer seus comentários. Eu vou falar aqui o assunto e eu vou trazer o assunto aqui e se você acha que não é assim, você faz a pergunta e eu te respondo. Então, Deus vai castigar o ímpio para sempre, eternamente. Eu não creio porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de eternidade. Eternidade tem vários tipos de eternidade. Lá no Salmo 90, ele diz assim: de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, eternidade é junto a Deus. Deus é eterno no sentido absoluto. E todos que estão ligados a Deus é eterno, eternamente. Se nós somos salvos, nós no arrebatamento da igreja, nós somos salvos eternamente, como Deus é eterno, eternamente. Agora, o ímpio, ele não é eterno. Se nós formos para Gênesis capítulo 3, versículo 23, você vai ver que o homem não é eterno. Deus tirou o homem para que ele não vivesse eternamente no pecado. Então, o homem não é eterno. Aí tem uma passagem lá parece que é capítulo 7 de Eclesiastes, ele diz assim que Deus pôs a eternidade dentro do homem, mas aquilo ele não está falando. Se você for ver nas outras Bíblias, você vai ver que Deus não está falando, que a palavra de Deus não está falando de eternidade, está falando de outro assunto. Agora veja bem aqui uma coisa aqui, ó. O homem é eterno, ele é eterno, como eu falei, ele é eterno. Porque tudo é eterno, mas não é eterno no sentido absoluto. Agora, a eternidade é igual tanto para os salvos como para os ímpios. Se você for ver, por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, versículo 46, ele diz: se os ímpios saíram para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Só que a eternidade, no sentido da Bíblia, no grego e no hebraico, ela tem vários tipos de eternidade. 100 anos é eternidade, 1000 anos é eternidade. Por exemplo, o homem está no inferno, o inferno eterno é por tempo determinado, entendeu? O tempo indeterminado, mas não é eterno sempre, para sempre. Não é assim. Outra pergunta aqui. Deus vai castigar o homem ímpio no lago de fogo para sempre? E eu não acredito. Porque para sempre é eternamente, que nunca teria fim. E Deus não vai castigar o homem eternamente no lago de fogo, sem nunca tirar ele. Sabe por quê? Porque o trono de Deus é de misericórdia. Deus, ele é de misericórdia. Deus pode deixar o homem para sempre no lago de fogo? Se ele quisesse deixar, ele deixaria, porque Deus é soberano, mas só que Deus é bom. Deus é misericordioso e ele sabe o sofrimento que é um lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para o homem. O lago de fogo foi feito para o ímpio, para o diabo e seus anjos, não para o ímpio, não para o homem. Nós vamos ver mais coisas aqui. O inferno é eterno. O inferno, ele não é... O inferno é eterno, como eu te falei. Ele é eterno porque 1000 anos é a eternidade. Você pode ver na Bíblia. O Senhor, por exemplo, lá na lei, o Senhor falou que... Ele falou que a lei era perpétua. Perpétuo é eterno, para sempre. Mas
mas a lei foi abolida. Pode ver lá você pode ver isso aí em Efésios capítulo 2, versículo 15, que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Deus não tirou a lei do decálogo, mas a lei cerimonial, a lei de Moisés, foi tirada. E ela era considerada como eterna. O Sodoma e Gomorra era considerado como exemplo de fogo eterno. Está queimando até hoje? Não está. Então a pessoa tem que observar essas coisas. Outra palavra aqui que diz aqui. O que vai acontecer com o ímpio depois do juízo? Bom, ele vai ser julgado e lançado no lago de fogo. Quando ele for lançado no lago de fogo, a Bíblia diz que acontece a segunda morte. O que é morte? É acabar. Como uma pessoa morre, ele acaba. Porque ele morre, não tem vida e o corpo vai desvanecendo, vai se desmanchando. No lago de fogo é muito mais rápido, porque quando cai no lago de fogo, vira cinza em fração de segundos. Porque é uma temperatura altíssima. Então esse negócio de dizer que o ímpio vai ficar queimando lá, que tem um corpo especial, não sei onde é que eles vão buscar isso na Bíblia. Então, lá, quando a pessoa for lançada no lago de fogo, ele só fica a alma e o espírito. Deus tira parte do espírito dele e o resto é tudo aniquilado. Porque senão não acabaria o pecado, nunca para sempre não acabaria o pecado. O homem ficaria, Deus ficaria, ou as pessoas no céu no gozo eterno e o homem sofrendo no lago de fogo. Deus não faz obra inacabável. Eu não acredito nessa doutrina pentecostal que veio do romanismo, que eles gostavam muito de botar fogo nas pessoas. Eu não acredito nisso. Isso não é verdade. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus julga. Sabe por quê? Porque se Deus não julgasse, Deus não seria justiça. E Deus é justiça. Deus é justiça e é misericórdia e é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. A eternidade é ininterrupta, sem nunca ter fim. Como eu falei, para Deus é para sempre, sem fim. Mas quando se trata do homem, não é para sempre. Ela tem um tempo determinado. Ela sofre ali um período, depois passa. Tem muitos exemplos desses na Bíblia. A Bíblia diz que não sobra nem raiz e nem ramo. Se o homem sofrer para a eternidade no fogo, então o pecado não terá fim. Pois é, o homem não pode ficar a vida toda queimando no lago de fogo, porque senão o pecado não tinha fim, então o mal não teria fim. E não é bem assim não. Deixa eu ver mais outra coisa aqui. O trono de Deus é de justiça e de misericórdia, pense isso. Você acha que Deus não sente dentro do seu amor infinito? Deus, ele ama os pecadores, mesmo que ele estando assim nessa situação. Mas Deus, ele se compadece, porque Deus, ele é misericordioso e de graça. Então Deus não deixaria o homem assim, para sempre nessas condições assim. Vamos ver mais outra aqui. Se o homem ficar para sempre esquecido no lago de fogo, então por que Deus vai julgar todos e sofrer do mesmo castigo? Pois é, porque o lago de fogo é igual. Veja bem, a Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é para o ser humano. Entendeu? Se Deus fosse castigar o homem para sempre no lago de fogo, ele não ia julgar, ele jogava tudo, porque todo mundo vai ser queimado no mesmo fogo. Mas não é assim. Vamos ver outra coisa aqui. Julgar tal. Quando Deus tira o ímpio do inferno, ele pagou a sua dívida? Veja bem,
o diabo já sabe quantos tempos, Deus já julgou o diabo e seus anjos, e aí já sabe quantos tempos eles vão ficar lá queimando no lago de fogo. Nem o diabo não vai ficar queimando para sempre sem fim, como os pentecostais dizem. Que eles gostam muito de falar essas doutrinas que Deus vai deixar a pessoa esquecido, nunca vai tirar de lá. Isso não é verdade. Pode observar nas escrituras. A Bíblia diz lá em Malaquias que não fica nem raiz e nem ramo. Queima tudo. Quando tiver na novo céu e a nova terra, o homem não está mais sofrendo mais. Porque Deus, Jesus veio para resolver isso daí. Cristo nos ama tanto, mas nos tanto que nós não temos como explicar o amor que Cristo tem. Agora, como é que Deus tem um amor tão grande assim e deixa o homem esquecido no lago de fogo para sempre queimando? Eu não creio nessas doutrinas. Entendeu? E a Bíblia mostra ali bem claramente. E lá no lago, e mesmo no juízo do grande trono branco, vai ter muita gente que vai ser salvo. Vai ter pessoas lá que vai ser salvo. Entendeu? Sabe por quê? Porque grande é a misericórdia de Deus. Entendeu? Agora o inferno é onde o homem paga a penalidade dele. Quando ele chega no juízo e é lançado no lago de fogo, ele termina, é uma fase terminal. Não tem mais, o homem não fica mais queimando lá para sempre, não. O diabo e os seus anjos, eles ficam uns tempos lá, mas Deus também tira eles. Eu não creio em doutrina de tormento eterno. Eu acredito que o lago de fogo é real, que o inferno é real, que o inferno está em pleno vapor agora. Agora que o homem vai queimar para sempre lá e Deus vai deixar o homem esquecido lá, eu não acredito nisso. Mas, de qualquer forma, é bom você arrepender e não queira morrer e enfrentar o inferno, porque quem entra no inferno fica 1000 anos lá sofrendo. Mas aceite Jesus para ser salvo e subir no arrebatamento da igreja. E Jesus que abençoe.